Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de resoluções sobre situações, problemas que envolvem o conceito de uma razão. Na 16ª questão, nós temos o seguinte: a razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é de 3 para 5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. E no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi. Então nós vamos começar nessa questão avaliando aqui quantos candidatos no total foram convocados para a segunda fase. Então é dito que compareceram 362 e faltaram 10 homens e 4 mulheres. Então o total de candidatos que foram convocados para a segunda fase vai ser igual aos 362 que compareceram, mais as 4 mulheres que faltaram, mais os 10 homens que também faltaram. Então, somando, eu vou ter 362 mais 4, que vai dar 366, com mais 10, 376 candidatos foram convocados para a segunda fase desse concurso. Agora, dito no problema, que a razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados é de 3 para 5. Então, está aqui, ó. Se eu relacionar aqui o número de mulheres com o número de homens, eu vou ter uma razão de 3 para 5. Isso significa que, para cada 3 mulheres que foram convocados 5 homens. Nós vimos nas aulas anteriores que existe uma constante de proporcionalidade que a gente chama de K, que multiplica aqui tanto o antecedente quanto o consequente, para a gente conseguir chegar nesse total que eu tenho aqui em cima. Como é que isso ocorre? O número de mulheres aqui que foram convocadas vai ser 3 vezes essa constante K de proporcionalidade. Já o número de homens vai ser 5 vezes essa constante K de proporcionalidade. Então, se eu tenho aqui o número de mulheres, que é 3K, e aqui o número de homens, que é 5K, eu posso montar aqui uma pequena equação, da seguinte forma: o número de mulheres, que é 3K, mais o número de homens, que é 5K, tem que dar o total de candidatos que foram convocados para a segunda fase, que é 376. Agora eu vou resolver essa pequena equação. Eu tenho aqui 3K mais 5K, que vai dar 8K, que é igual a 376. Vou pegar esse 8 que está multiplicando K, passar aqui para o segundo membro, dividindo 376, e aí eu vou ter que K é igual a 376 dividido por 8, que vai dar 47. Agora que eu já sei a minha constante K de proporcionalidade, eu posso responder a pergunta. A pergunta foi: dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase desse concurso foi. Só que aí vamos ter cuidado. Lembra o seguinte: 3K representa o número de mulheres que foram convocadas, só que faltaram 4. Então, o número de mulheres que realizaram essa segunda fase vai ser dado por isso aqui, ó. Por 3K, que é o número total de mulheres que foram convocadas, menos as 4 mulheres que faltaram. E aí, como K é 47, você vai substituir aqui, ó, o número de mulheres que foram para a segunda fase foi 3 vezes 47 menos 4. 3 vezes 47 vai dar 141, menos 4 eu vou ter 137. Então, foram convocadas 141 mulheres, mas participaram efetivamente dessa segunda fase apenas 137. Porque lembra, eu subtraí aqui as 4 que não compareceram, as que faltaram. Então a resposta aqui da nossa questão é a alternativa B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na 17ª questão, nós temos o seguinte: em uma estante só há pastas nas cores azul e vermelha, no total de 90 pastas. Se a razão do número de pastas vermelhas para o número de pastas azuis é de 2 para 3, então o número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas. Então vejam só. É dito a princípio aqui que existem no estante 90 pastas nas cores azul e vermelha. Tá aqui, ó, nas cores azuis e na cor vermelha.
É dito também que a razão entre o número de pastas vermelhas e o número de pastas azuis, está aqui, ó, é de 2 para 3. E o que se pede é a diferença. Toda vez que você supera aqui, ó, eu quero saber quantas eu tenho a mais dessa primeira quantidade em relação à segunda. Então, o que se quer saber é a diferença entre o número de pastas azuis e vermelhas. Nós vimos na questão anterior que essa quantidade aqui, ó, que está no antecedente, a quantidade de pastas vermelhas aqui no caso, vai ser dada por 2 vezes a constante K de proporcionalidade. Então, as pastas vermelhas são dadas por 2K. E as pastas azuis vão ser dadas por 3 vezes K. Como eu tenho 90 pastas, eu vou montar uma equação aqui, ó. A quantidade de pastas vermelhas, que é 2K, mais a quantidade de pastas azuis, que é 3K, tem que dar 90. 2K mais 3K vai dar 5K, que vale 90. Como eu quero encontrar K, ó, eu vou passar esse 5 aqui para o segundo membro, dividir no 90. Então, K vai ser 90 dividido por 5, que é 18. Agora que eu já tenho a constante de proporcionalidade, eu posso primeiro aqui descobrir quantas pastas vermelhas eu tenho. Né? Lembrando que as pastas vermelhas são dadas por 2 vezes a constante K, ou seja, 2 vezes 18. Então eu vou ter 36 pastas vermelhas. E posso também descobrir quantas pastas eu tenho na cor azul, que é dada por 3K. Como K é 18, 3 vezes 18, 54. Agora eu vou calcular a diferença entre as pastas azuis e as pastas vermelhas. Está aqui. Como eu tenho 54 pastas azuis e 36 vermelhas, a diferença entre as pastas azuis e vermelhas vai ser 54 menos 36, que é 18. Então, o número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas em 18. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na 18ª questão, diz o seguinte: em uma gaveta há somente notas de R$20 e notas de R$50, num total de 72 notas. Sabe-se que a razão entre o número de notas de R$20 e o número de notas de R$50 é de 7 para 5. Retirando-se 6 notas de R$20 e 2 notas de R$50, a razão entre o número de notas de R$20 e o número de notas de R$50 restantes na gaveta passa a ser. Então, a princípio é o seguinte, que tem um total de 72 notas que são de 20 e de R$50 dentro de uma gaveta. Aí é dito também que a razão entre o número de notas de R$20 e o número de notas de R$50 é de 7 para 5. Ou seja, para cada 7 notas que eu tenho de R$20, eu vou ter 5 notas de R$50 dentro dessa gaveta. Então, num total aqui, se eu pegar essas partes, eu tenho 7 partes aqui com 5 aqui, eu vou ter um total de 12 partes. O que é que eu preciso descobrir? Quanto vale cada parte dessa? Ou seja, eu preciso pegar 72 e dividir por 12. Porque aí quando eu dividir 72 por 12, eu vou descobrir a minha constante de proporcionalidade, ou seja, o meu valor de K. Lembra que a gente trabalhou essas ideias nas questões anteriores. Bem, como a minha constante de proporcionalidade, o K, vale 6, eu agora posso descobrir quantas notas eu tenho de R$20 e quantas eu tenho de R$50. Vamos começar aqui descobrindo as notas de R$20, que vão ser dadas por 7 vezes essa constante K, que vale 6. Está aqui, ó. Então, 7 vezes 6, eu tenho 42 notas de R$20. As notas de R$50 é dada por 5 vezes essa constante de proporcionalidade K, que vale 6. Está aqui, ó. 5 vezes 6, eu vou ter 30 notas de R$50. Agora eu vou montar a razão entre as notas de R$20 e de R$50, levando-se em consideração que foi dito aqui, ó, que foi retirado 6 notas de R$20 e 2 notas de 50. Então tá aqui, ó. Eu tenho 42 notas de R$20, mas eu retirei 6. Eu tenho 30 notas de R$50, mas eu retirei 2. Então minha razão vai ficar assim, ó, 42 menos 6, que vai dar 36, e 30 menos 2, que vai dar 28. Simplificando aqui, ó, por 4 e por 4, 36 por 4 vai dar 9, e 28 por 4 vai dar 7. Então, quando eu retirar 6 notas de R$20 e 2 notas de R$50, a razão entre as notas de R$20 e R$50 vai ser de 9 para 7. A resposta da nossa questão é aqui a alternativa E.
Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na 19ª questão, fala o seguinte: a razão entre o número de casas térreas e o número de sobrados em um condomínio é de 2 para 7. Se o número total de casas nesse condomínio é 126, o número de casas térreas é. Então vejam só, é dito que num total de 126 casas, eu vou ter uma quantidade que são térreas e outras são sobrados. Para isso, ele diz que a razão entre as casas que são térreas e os sobrados é de 2 para 7. Ou seja, para cada 2 casas térreas, eu vou ter 7 sobrados. A quantidade de casas térreas é dada por 2 vezes a minha constante K de proporcionalidade. E a quantidade de sobrados é dada por 7 vezes a quantidade K de proporcionalidade. Então aqui eu posso montar a seguinte equação. A quantidade de casas térreas, que são 2K, mais a quantidade de sobrados, que são 7K, tem que dar o total de casas, que é 126. Aqui eu vou somar 2K com 7K, que vai dar 9K, que é igual a 126. Pego esse 9, passo dividindo aqui o 126 no segundo membro. Então, o meu K vai ser igual a 126 dividido por 9, que vai dar 14. Então, eu encontrei a minha constante K de proporcionalidade. Ela vale 14. O que se pergunta aqui é qual o número total de casas nesse condomínio, dessas 126, que são casas térreas. Então, como é que eu vou encontrar esse total de casas que são térreas? Eu vou pegar aqui 2 e multiplicar pela constante de proporcionalidade de K que eu acabei de encontrar, já que as casas térreas são dadas por 2K. Então eu vou ter 2K igual a 2 vezes 14, que vai dar 28. Então eu tenho 28 casas que são térreas dessas 126. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na 20ª questão, nós temos o seguinte: a razão entre o número de docentes que atuavam na educação infantil nos anos de 2017 e 2018 no município era de 14 para 17. Se em 2018 o número de professores que atuavam nesse segmento era maior em 66 docentes em relação aos que atuavam em 2017, então é verdade que em São Roque o número de docentes que atuavam na educação infantil em 2018 era igual a. Então, a princípio, é dito aqui que eu tinha 2 grupos de professores, um em 2017, outro em 2018, e que a razão entre os professores que atuavam no ensino infantil em 2017 e os que atuavam no ensino infantil em 2018 era de 14 para 17. Ou seja, para cada 14 professores que eu tinha no ano de 2017, eu tinha 17 no ano de 2018. Para descobrir a quantidade de professores que atuavam aqui na educação infantil no ano de 2017, eu vou pegar esse 14 e multiplicar pela constante K de proporcionalidade. E para descobrir quantos professores atuavam na educação infantil em 2018, eu vou pegar 17 e multiplicar também pela constante K de proporcionalidade. Então esse 14K é a quantidade de professores que eu tinha em 2017 e esse 17K é a quantidade de professores que eu tinha em 2018. E aí é dada uma informação importante, que em 2018 o número de professores que atuavam nesse segmento era maior em 66 docentes em relação aos que atuavam em 2017. Então, o que é que ele quer dizer? Que em 2018 eu tinha 66 professores a mais que em 2017. Isso significa que se eu pegar aqui a quantidade de professores de 2018 e subtrair das de 2017, eu vou ter 66. Agora, quem é a quantidade de professores em 2018? 17K. Então eu posso fazer o seguinte, que a diferença entre 2018 e 2017 é dada por 66 professores e em termos de equação, a gente pode escrever que 17K menos 14K é igual a 66. Ou seja, se eu pegar aqui a quantidade de professores de 2018 e subtrair da quantidade de professores de 2017, tem que dar 66 professores. Resolvendo aqui, 17K menos 14K vão dar 3K, que é igual a 66. Pego o 3, passo aqui para o segundo membro dividindo 66, já que ele multiplica K, vai ficar aqui K é igual a 66 dividido por 3, que é 22.
que você queria saber aqui é a quantidade de professores que atuavam na educação infantil em 2018. Essa quantidade era por 17K. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o K, substituir aqui em 17K e vou ter 17 vezes 22. Então, em 2018, eu tinha 374 professores atuando na educação infantil. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.